Torcedores dizendo: ah, esse jogador não vale 30 milhões. Ah, esse jogador nem era pra vir pro Vasco. Rapaziada, o Vasco da Gama finalmente acertou a contratação de Santiago Sousa. Como todos os torcedores vascaínos sabem, a contratação do jogador já foi acertada há algumas semanas, porém, o Racing, que era o clube que o jogador defendia, colocou alguns empecilhos que o Vasco precisou resolver para poder contar com Santiago Sousa. Eu particularmente tenho uma opinião formada sobre esse jogador, que inclusive você vai saber no final desse vídeo. Mas antes, não posso deixar de te lembrar, já se inscreve no canal, não vai te custar nada, deixa o like no vídeo para que você possa acompanhar mais conteúdo de qualidade aqui no canal. Bom, nas últimas semanas eu venho acompanhando com mais frequência os noticiários vascaínos e venho vendo alguns comentários de torcedores do Vasco da Gama que falam sobre a contratação de Santiago Sousa. Já vi até comentários que eu nem acreditei, torcedores dizendo: ah, esse jogador não vale 30 milhões. Ah, esse jogador nem era pra vir pro Vasco. Coisas do tipo. Aí a gente fica meio que sem entender. É pro Vasco contratar jogador bom ou é pro Vasco continuar contratando jogador ruim? São coisas que a gente não consegue entender. E pra quem não lembra e não conhece o jogador, ele fazia parte ali da geração de Enzo Fernandes, Julian Álvares, jogadores que hoje jogam aí no futebol europeu. Porém, o Santiago Sousa teve uma trajetória diferente de carreira. Ah, Pedro, mas se ele não foi para a Europa junto com os outros, a gente não pode colocar ele no mesmo nível desses jogadores. Bom, até essa página, tudo bem, eu até concordo. A gente não pode comparar o Sousa com Julian Álvares, com Enzo Fernandes, com McAllister, porque eu acho que existe realmente uma discrepância. Mas pro futebol brasileiro, o Sousa, na minha opinião, é uma grande contratação. Mas enfim, seguindo a trajetória do Santiago Sousa, ele com a camisa do River chegou a ser campeão da Libertadores, depois ele sai do River Plate como uma grande promessa e vai jogar no futebol americano, no Atlanta United, tá? Ele passa algumas temporadas e chama a atenção do Racing, que vê nesse jogador uma grande oportunidade de mercado. Jogador que chegaria provavelmente naquele momento que era uma incerteza para ser titular da equipe argentina. E foi o que aconteceu. Ano após ano, Santiago Sousa foi crescendo e acabou sendo comprado pelo Racing, porque ele tinha vindo por empréstimo. Se tornou um dos principais jogadores ao longo das temporadas, até se tornar o principal jogador do time, ídolo do Racing lá na Argentina. E isso não sou eu que tô te contando. Você pesquisar em qualquer navegador que você tiver, você vai ver que o cara lá é ídolo do Racing. O Santiago Sousa, ao longo da sua carreira, tem 5 títulos, apenas 3 títulos conquistados com a camisa do River e 2 títulos conquistados com a camisa do Racing, fazendo ele ser um dos melhores jogadores do futebol argentino da atualidade. Tá, Pedro, eu entendi tudo isso. Agora eu quero entender como ele vai poder fazer o Vasco evoluir e crescer cada vez mais. A partir do momento que o Santiago Sousa é anunciado, ele já faz o Vasco subir um pouco de nível, já faz o Vasco subir um pouquinho o degrau, porque é um jogador que até um certo momento Palmeiras queria, Flamengo queria, tá? Cruzeiro queria. É um jogador que estava no radar de grandes clubes do futebol brasileiro. E isso, querer ou quer não, já mostra também o tamanho da contratação. É um jogador que chega com liderança. Quem assistiu os jogos do Racing, quem assistiu inclusive ele jogando contra o Flamengo, sabe muito bem do que eu tô dizendo. O cara é muito guerreiro, se entrega o jogo todo, tá? Coisa que o Vasco precisa. O Vasco precisa de liderança. Até um tempo atrás, o Vasco sofria muito com isso, até a chegada do Thiago Mendes, que é, na minha opinião, o jogador que mais mostra ter liderança dentro do grupo do Vasco. Então imagina só, chegando o Sousa, chegando outros jogadores que inclusive vai ter vídeo aqui no canal, vai aumentar cada vez mais a mentalidade vencedora que o time do Vasco precisa ter. Nos vídeos de melhores momentos do Santiago Sousa, a gente vê que ele tem uma qualidade no passe, uma tranquilidade acima da média. É um jogador que atua como um camisa 5, como primeiro homem de meio de campo, como também pode jogar de zagueiro pelo lado direito. Tem muita gente que diz que ele não consegue jogar um pouco mais avançado. Eu acho que um jogador dessa qualidade consegue sim jogar mais à frente. Então depende muito de como o técnico coloca o time para jogar. E assistindo os jogos do Vasco, a gente já consegue entender como é que o técnico Pedro Emanuel gosta de jogar. E o Santiago Sousa, tenho certeza, vai cair como uma luva nesse time, porque ele tem essa qualidade
de virar a bola de um lado para o outro, de conseguir ter uma criação mais construtiva, com mais qualidade, com mais tranquilidade. Não é a mesma coisa de você colocar o Barros ali, que infelizmente vem de um momento difícil. Então deixa o Barros ali quietinho para que ele possa voltar a jogar em alto nível. Agora na parte defensiva, o Sousa, ele é muito inteligente nessa parte. Ele consegue mapear o campo de uma forma diferente. Então acredito que o Vasco também dá um salto de qualidade nessa parte defensiva. O cara tem intensidade, não é lento. Tem muita gente aí, muitos comentários. Ah, é lento. Não é lento. É um cara forte fisicamente, tem boa impulsão, apesar de não ser muito alto, tá? É um cara que tem um tempo de bola refinado. Ah, o que é um tempo de bola refinado? É um cara que não precisa ser tão alto para conseguir ter uma boa impulsão e muitas vezes ganhar vantagem sobre adversários muito mais altos. Isso é ter tempo de bola. Então eu acho que toda essa experiência ao longo da sua carreira fez aí ele jogar contra grandes jogadores do futebol sul-americano e também de outras nacionalidades de outros campeonatos. Então acredito que o Sousa vem com uma bagagem muito positiva para poder contribuir em todos os setores do campo do Vasco. Então você aí que está me assistindo, já para aí na frente do seu computador, do seu celular, da sua TV e já pensa como o Sousa vai se encaixar, como vai ser o meio de campo do Vasco. Já imagina, Sousa, Thiago Mendes e Jair. Pensa só nesse meio de campo. Ah, Pedro, o Jair eu acho meio perigoso. Mas não tem outro, rapaziada. Ou é o Jair, ou é o Tietê, que tá jogando bem o Tietê. O Tietê tá sendo colocado na posição correta. Então acredito que também pode ser o Tietê. É um cara que tem mais velocidade, tá jogando bem, voltou agora a ter confiança. Então pode sim ser o Tietê, tá? Então acredito que vai ser um meio de campo mais compacto, com mais qualidade e muito mais experiência. Então é isso. Espero que você tenha gostado. A gente fez uma análise muito rápida desse jogador. A gente sempre tenta trazer aqui quando o Vasco acerta, para não ficar aqui, possível, possível contratação. Não, vamos trazer o que é certo, porque eu acho que a torcida já entende muito bem como é esse jogador. Tô fazendo esse vídeo rápido pra vocês porque daqui a pouco tem partida do Vasco e inclusive tem pós-jogo aqui no canal. Vou trazer vídeos pra vocês aí do pós-jogo, de como eu entendi a partida, uma análise completa de como foi Vasco e Bahia pra vocês. Então já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, dá essa moral pra gente, não vai te custar nada e vai ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Então é isso, rapaziada, tamo junto, valeu, fui!